Congrega Brasil. Nós pregamos a Cristo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Te damos honra e glória. Teu, só dele, é o poder, a glória e majestade para sempre. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Espero que todos estejam já preparados para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Se você está com a sua Bíblia aí em casa, você pode pegar a sua Bíblia. Se você está aqui na igreja com as Escrituras, obrigado, John. Valeu, meu. Deus te abençoe. Se você está com as Escrituras fácil aí em casa e aqui na igreja, você pode abrir a palavra do Senhor. Nós vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Gostaria de ler com vocês o livro de Hebreus. Na medida que vocês forem encontrando, podem ficar de pé. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Você em casa também que nos acompanha, vai acompanhando a mesma liturgia, tá? Fique em pé, honrando a palavra do Senhor, dando a palavra de Deus a primazia, o respeito que de fato ela merece, tá? Então, Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: a palavra do Senhor: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém, meus amados? Pode sentar, queridos. O autor aos Hebreus, depois que ele faz toda uma exposição a respeito de como Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele rompe o véu que nos separava da presença de Deus por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sofrimento, da sua crucificação. Jesus inaugura um novo momento, um novo estágio de relacionamento com Deus. Não mais pelas obras da lei, relacionamento que não é vinculado mais pela necessidade de sacrifício de animais. Imagina se até hoje nós tivéssemos que cada um de nós ter que sacrificar animal cada vez que nós cometêssemos pecado. Já não existiria, eu acho, nenhum animal na terra, né? Seria um devastamento, seria uma crise ecológica mundial. Então a morte de Jesus inaugura um novo momento, um novo estágio, em que a morte de animais já não é mais necessário para nos relacionarmos com Deus. Da mesma maneira que já não era mais necessário as obras da lei para nos relacionarmos com Deus. Mas também Jesus quebra, através da sua morte, tornando-se Ele o único e suficiente mediador. Jesus também quebra a necessidade de um novo mediador, ou seja, de sacerdotes. Hoje, um pastor, um líder espiritual, seja ele como for, ele não precisa declarar que você é perdoado dos seus pecados,
Você já é na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ninguém precisa dar a você nenhuma penitência. Vá na igreja congregacional e entre de joelho 7 vezes. Isso não precisa você fazer isso mais. Nenhuma penitência mais você precisa pagar. E ninguém precisa declarar que você é perdoado, porque você já se sabe perdoado por causa da obra salvadora, regeneradora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia. Então Jesus, através do seu sacrifício, da sua morte, ele inaugura um novo momento, um novo estágio de relacionamento com Deus. Esse novo momento, esse novo estágio se chama graça. Nós lemos hoje aqui, foi lido hoje aqui pelo nosso diácono Renato: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Jesus inaugura o momento da graça, Jesus inaugura a era da graça, Jesus inaugura o estágio da graça, Jesus inaugura a dimensão da graça. E depois que ele faz, depois que o autor aos Hebreus faz isso, durante todo o seu percurso, ele então chega com esta expressão extremamente forte que eu quero ler com vocês, mais uma vez aqui nessa noite. Assim, ou seja, portanto, desta forma, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Você pode se aproximar com toda a confiança. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, essa misericórdia e esta graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu quero fazer algumas reflexões aqui com vocês de alguns momentos do Evangelho, para destacar a ideia desta graça que se manifesta em tempo oportuno e que, portanto, nós não podemos de maneira nenhuma perder a oportunidade que a graça dispõe para nós. Por exemplo, a cura do cego Bartimeu. A cura do cego Bartimeu. Essa história está registrada na Bíblia nos 3 evangelhos sinóticos. Em Mateus capítulo 20, versos 29 a 34. Em Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. E em Lucas capítulo 18, verso 35 a 43, a cura do cego Bartimeu. A história é grande, eu não vou contar. A maioria de vocês até já conhece muito bem essa história, mas o que eu gostaria de recortar, destacar nessa história, é a cena que enfatiza que, apesar de toda a resistência, Bartimeu não queria perder a oportunidade da graça. Quando ele, mesmo sendo cego, ouviu que ali que passava era o mestre Jesus, o mestre da Galileia, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tanto foi as aclamações do cego Bartimeu, que aqueles que estavam ao seu redor começou a se importunar com o cego Bartimeu. E começou a dizer a Bartimeu: Bartimeu, se cale, não grite, não fale, não chame, ele não vai te ouvir.
Quantas vezes você e eu, de alguma forma, já não ouvimos essa mesma palavra, essa mesma expressão, ou já não passou pelo nosso coração esse sentimento, ou não passou pela nossa mente essa mesma expressão? Por que você ora tanto? Por que você busca tanto? Por que você pede tanto? Cale-se, não insista, Ele não vai te ouvir. Mas o que fez Bartimeu? Calou-se. O que fez Bartimeu? Silenciou. Quanto maior a resistência, maior era a reação de Bartimeu. E o texto diz que ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu. Mas veja, há um destaque aqui. A cena enfatiza que apesar de toda a resistência, fique calado, não fale, não busque, não insista. Apesar de toda a resistência, Bartimeu não queria perder a oportunidade da graça. Quando seria de novo que o mestre passaria por ali? Que outra oportunidade, outro momento ele teria para se encontrar com o mestre Galileu? Em que outra situação mais favorável ele poderia ser ouvido por aquele que podia, por meio da graça, atender a sua necessidade? Quero ir para outro exemplo, outro recorte dos evangelhos. A história da mulher que fora curada do fluxo de sangue. Quem não sabe essa história? A mulher que fora curada do fluxo de sangue, que já tinha gasto tudo quanto possuía, tudo quanto tinha em tratamento médico, e nada dava jeito. A hemorragia, o fluxo era constante. E essa história está registrada, como bem sabemos, em Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 34. Todos conhecem a história, eu não vou contá-la, mas eu quero tirar um recorte dela. Porque a cena dessa história, ela se destaca pela insistência daquela mulher em romper a resistência da multidão para tocar nas vestes de Cristo e não perder a oportunidade da graça. Ela sabe que tem uma grande multidão na sua frente. Ela sabe que tem um grande empecilho na sua frente. Ela sabe que tem uma grande barreira humana na sua frente. Mas ela desiste. Ela para. Ela retrocede. Que outra oportunidade ela teria de tocar nas vestes do santo, tocar na veste do justo, tocar na veste do Filho de Deus? O que ela perderia por tentar? O que ela perderia por deixar passar? Era aquele momento, era aquela situação, era aquele o tempo, era aquela oportunidade. Então ela pensou, o evangelho de Marcos diz que ela pensou consigo mesma assim: tão somente. Porque é interessante, porque ela sabe que ele não pararia, ele não falaria com ela, ele não lhe daria atenção. Era mulher, estava doente, e por todas as razões e motivos, ela era uma intocável, alguém que ninguém poderia se aproximar. Certamente considerada impura, porque pela lei do Antigo Testamento, a mulher, estando só, no seu período de menstruação, já era considerada impura. Imagina 12 anos com fluxo constante. Não podia ter família, não podia ir ao templo, não podia se sociabilizar.
porque era estigmatizada por tudo. Mas aquele era o momento, aquela era a hora, aquela era a oportunidade. Ela iria deixar a resistência, a barreira da multidão impedi-la de chegar aonde ela desejava. Não é de falar com ela, não era que o mestre deveria parar e lhe dar atenção. Ela tão somente queria tocar nas suas vestes. E sim, ela foi por entre a multidão, rasgando as resistências, superando os empecilhos, superando as barreiras, travando os obstáculos, encarando as paredes, até que tocou nas vestes de Jesus. A graça de Cristo fluiu do seu corpo por suas vestes e chegou àquela mulher. E aquela mulher que já sofria 12 anos, agora estava plenamente curada. Glória a Deus. Me permita ir para mais um recorte. A história do encontro de Jesus com a mulher Sírio-Fenícia. Quem não conhece? Uma mulher gentílica, Sírio-Fenícia, outras versões vai chamá-la de cananeia, porque ela não fazia parte daquilo que era chamado povo eleito, povo de Deus. Ela estava fora do alcance, do plano inicial. Mas Jesus foi para a região de Tiro e ali ele encontrou. É interessante, se você for ler o texto de Marcos, você vai ver que Jesus não quer nada com nada ali naquele momento. Me permita a expressão. Ele vai justamente para uma região grega, uma região helênica, para fugir dos judeus, que eles, me permite a expressão, já estava de saco cheio dos judeus. Aí ele vai para uma região em que supostamente ele era desconhecido, vai para um lugarejo que não era muito habitado e vai repousar numa casa desconhecida, oculta, que ninguém sabia. E ele ainda diz, por favor, ele diz aos seus apóstolos, seus discípulos, não diga a ninguém que eu estou aqui. Eu preciso de um time. eu preciso de um pit stop. Mas assim que Jesus chega àquela casa, quando ele está naquela casa, ocorre para lá uma mulher Sírio-Fenícia e chega até Jesus e diz, Senhor, eu vim aqui porque eu preciso que o Senhor cure, liberte a minha filha. E a resposta de Jesus foi, mulher, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos quando ainda come e dá para os cachorros. Forte, né? Talvez eu ou você, ouvindo essa palavra de Cristo, e se entristecesse, baixasse a cabeça. Tá, deixa para a próxima. Mas ela, mesmo vindo da boca de Cristo, ela não aceita aquela resposta. Ela diz, sim, Senhor, isso é verdade, mas até os cachorros conseguem comer da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aleluia. Bem, por ser uma gentia, ela não deveria ser atendida naquele momento do plano salvífico. Por isso, porque essa atitude seria como que atropelar toda uma cronologia do plano da salvação. É isso que Jesus deixa claro. Ainda não é o momento, mulher.
ainda não é o meu momento para os gentios, ainda não é o meu momento para as nações. Eu preciso primeiro cuidar do povo judeu, eu preciso primeiro cuidar do povo eleito, eu preciso cuidar dos israelitas. Posteriormente, quando o plano for consumado, então eu serei para todas as nações. Mas a resposta daquela mulher disse: Senhor, eu não quero todas as nações, eu não quero atenção especial, eu não quero que o Senhor atropele sua cronologia, eu não quero que o Senhor atropele os seus planos. Se o Senhor permitir que eu me alimente de uma migalha, eu sei que a minha filha será liberta, eu sei que a minha filha será curada. E Jesus diz: vai, mulher, tua filha já está liberta. E Jesus ainda vai dizer: nem mesmo Israel eu vi tanta fé. Essa história está em Marcos 7, 24, 30 e Mateus 15, 21 a 28. Mas a cena que se destaca nessa história é a resistência daquela mulher ao impedimento cronológico e insistir em ser atendida para não perder a oportunidade da graça. Você observa que nas três histórias, nas três situações, o que se destaca é o fato de que, se a graça está disponível para mim agora, se eu posso me alimentar da graça, se a graça pode me salvar, se a graça pode me perdoar, se a graça pode me restaurar, se a graça pode me proteger, por que eu vou deixar para depois? Por que eu vou perder a oportunidade de que, se o fluxo da graça ela está correndo do trono da graça para a minha vida, por que eu vou desprezar esse momento tão precioso? Bartimeu não deixou passar a oportunidade da graça. A mulher de fluxo de sangue não deixou passar a oportunidade da graça. A mulher Ciro-fenícia não deixou passar a oportunidade da graça, porque a graça de Deus não se despreza, gente. A graça de Deus é um gesto amoroso e precioso de Deus, em que Ele te oferece agora, nesse momento. Deus te oferece um presente. Agora, nesse momento, Deus te oferta um presente. E não pense que Ele, porque você vai rejeitar agora, abrir mão dele agora, Ele vai ter todo o tempo para te oferecer depois. Não, se você não quiser agora, amanhã vai estar disponível. Não é assim. Aproveita o que está sendo ofertado para você agora, nesse momento. Aproveita aquilo que pela graça de Deus está sendo ofertado para você, distribuído para você, disponibilizado para você nesse momento. Se você está fraco na fé, a graça te fortalece. Se você está triste, a graça te anima. Se você está caído, a graça te levanta. Se você está doente, a graça te cura. Se você é cativo, a graça te liberta. Se você é pecador, a graça te perdoa. Se é perdido, a graça te salva. Não perca o momento da graça. Não perca a oportunidade da graça. Não perca o instante da graça, porque a graça é agora ou nunca. E nessa noite
Meu amado irmão e irmã que está aqui no templo da nossa sede, Congrega Brasil, você que está em casa, entenda, Deus abriu o seu fluxo da graça por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele morreu lá na cruz do Calvário, o fluxo ininterrupto da graça flui do trono e se canaliza até cada um de nós. Não deixa que um medo faça você perder a oportunidade da graça. Não tenha medo. Venha a Cristo, venha a Deus. Não temas. Ele não vai fulminar você. Ele vai abrir os braços para você. Não deixe que a vergonha faça com que você perca a oportunidade da graça. Não olhe de lado. Não olhe para as pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar se eu chorar? O que as pessoas vão pensar se eu abrir a minha boca e dar glória a Deus? O que as pessoas vão pensar se eu me render, se eu for lá na frente? Ah, meu Deus, nós estamos tão socialmente escravizados ao politicamente correto, estamos tão escravizados aos juízos de terceiros, avaliações de terceiros, que não temos a oportunidade de tomar nenhuma decisão livre, sem pensar o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, como os outros vão reagir. Não tenha vergonha, rompa a barreira da vergonha, rompa a barreira da timidez e clame: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não deixe que a falta de fé, a incredulidade, não deixe que ela faça você perder a oportunidade da graça. Você não precisa ser um super crente. Você não precisa ser uma pessoa de super fé. Você não precisa ser um super religioso, nem demonstrar exuberância de confiança. Venha com a sua fragilidade espiritual. Venha com as suas imperfeições. Venha com a sua fé fraca e mitigada. Porque no meio do caminho, naquele estágio entre você e Cristo, o próprio Deus vai inundar você de confiança. Tomar a decisão de vir a Cristo é certamente a fase mais difícil. Mas no momento que você vem, no momento que você abre a boca, no momento que você abre o coração, o Senhor Jesus inunda você de confiança. O Senhor Jesus inunda você de certeza. É isso mesmo que eu tenho que fazer. É isso mesmo, eu tenho que entregar a minha vida. É isso mesmo, eu tenho que orar incessantemente. É isso mesmo, eu tenho que me humilhar. É isso mesmo, eu tenho que me entregar sem reserva. A confiança surgirá no meio do processo. Você não precisa ter fé no início. Você precisa só tomar a decisão. E a confiança vai surgir no meio do processo. E quando você chegar a Cristo, quando você se aproximar dEle, aleluia, a doença que existia lá já não vai existir mais. O pecado que existia lá já não vai existir mais. A prisão que existia lá já não vai existir mais. Não perca a oportunidade da graça. Amém. Congrega Brasil. Nós pregamos a Cristo.